Muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje o programa está especial, tem Chico Lang, tem Osmar Garrafa, tem você aí do outro lado da telinha, tem câmera aberta. E a gente começa o programa já elevando a temperatura dessa sexta cinza aqui em São Paulo, chuvosa. Ontem a gente mostrou no Gazeta Esportiva que o Will Dantas, empresário do atacante Pedrinho, fez postagens polêmicas nas redes sociais. Ele mostrou ali indignação com as injustiças que estariam sendo feitas com o atleta Pedrinho no Corinthians. E hoje nós conversamos de forma exclusiva com o Will Dantas, que gentilmente aí nos atendeu para esclarecer esse assunto. A gente está recebendo aqui no Gazeta Esportiva o Will Dantas, empresário do Pedrinho, que se envolveu nessa polêmica aí a respeito das declarações. Ô Will, queria saber, a repercussão a respeito das suas declarações, você acha que surpreendeu em relação à torcida do Corinthians? De uma certa maneira, me surpreendeu sim, me surpreendeu. Eu não achei que pudesse dar esse boom que deu. E nem queria, não era a minha intenção. Eu tenho consciência que eu não falei nada demais. Tudo bem, eu posso ter até me expressado mal. Ô Will, eu queria saber se você realmente recebeu alguma proposta oficial de algum clube europeu e se o Pedrinho já tem conhecimento dessa proposta. Tem a proposta. E a proposta vai chegar no Corinthians daqui no máximo, aí uma semana a proposta está chegando no Corinthians. Ele já está preparado para jogar naquele futebol? Olha, eu vou repetir o que eu vi ontem do pessoal da Europa, de um clube da Europa que está interessado nele. Eles falaram assim que eles acompanham o Pedrinho desde 17 anos de idade e que eles não entendem o porquê está acontecendo isso com o menino. Recentemente a gente teve casos do Rodrigo, do Santos, Vinícius Júnior, do Flamengo, saindo aí praticamente pelo valor integral da multa rescisória. O Pedrinho hoje a multa rescisória é 50 milhões. Essa proposta seria algo em torno desses 50 milhões de euros que estão previstos no contrato do Pedrinho ou não? Isso eu não sei. Eu não conversei com o pessoal sobre isso. Eles não me falaram qual será a proposta, o quanto será a proposta. Só me falaram que vão fazer a proposta. Mas o quanto, isso eles não me falaram. Tiveram especulações do Barcelona, Ajax. Você poderia confirmar se é um desses clubes, Will? Olha, eu na verdade, o pessoal que tá querendo levar o Pedrinho, eles pediram sigilo. A situação do clube, que é uma cidade maravilhosa, clube maravilhoso, torcida apaixonada pelo clube e o mais importante, um país sério, que não é o que estamos vivendo hoje aqui no nosso país. Quando eu falo de país sério, eu não estou me referindo ao Corinthians não, tá? Eu tenho muito a agradecer ao Corinthians. Você acha que a torcida, se o Pedrinho desejar aceitar essa proposta, a torcida vai entender, vai compreender o jogador? Eu conversei com o Pedrinho antes sobre isso. Ele falou, poxa, Will, você postou esse vídeo aí, tá todo mundo te xingando, cara. E de tabela me xingando também. Eu falei, Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você sair hoje, os caras vão te xingar. Se você sair daqui um ano, os caras vão te xingar. Se você sair daqui a 100 anos, os caras vão te xingar. Não adianta. Entendeu? Então não sou eu que vou falar assim, não, o Pedrinho vai sair hoje, vai sair amanhã. Não sou eu. O clube vai chegar e vai fazer a proposta. Se for bom pro Corinthians, se for bom pro jogador, o jogador vai embora. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você que acompanha o Gazeta Esportiva, boa noite, Dantas. E vou falar pra você uma coisa, hein? Você tá parecendo mais que o Pedrinho, velho. Não dá, cara. Quem perde com isso, no meu entendimento, Chico, com tudo que tem falado o empresário do jogador, que é o cidadão que vai gerenciar a carreira do menino, é o próprio Pedrinho, não é? Pedrinho tá entrando no noticiário pelas declarações do Dantas, que teve gentileza com a nossa produção, parabéns ao Caio, todo o nosso time de produção. O cara veio aqui na Gazeta falar. Eu entendo que tem que falar, é ótimo que externe o pensamento, mas ele como gerente, como o cara que tem a função de administrar a carreira do atleta, está parecendo mais do que o Pedrinho. E no meu entendimento, de forma negativa. Daqui a pouco o Adriano Dolfo vai trazer informações, o Cássio deu uma espinafrada nele, não é? Como é que vai reagir a torcida do Corinthians? Se discute o Pedrinho? Sim, se discute o Pedrinho. Mas, para mim, o procurador dele está colocando os pés pelas mãos. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Antes de externar minha opinião, quero dar parabéns a você pelo programa que você fez na quarta-feira. Ficamos juntos, né? Toda a equipe lá no Show de Bola. Foi um negócio muito bacana, muito legal. Quantas horas ao vivo, Garrafa? Foram mais de 5 horas, né? Mais de 5 horas, se contar o minuto a minuto do site, nós fizemos 7 horas direto.
com a grande final. E atenção, hein? Para Palmeiras e Boca, show de bola, já prometeram atração, premiação para a torcida do Palmeiras, um presente para você, enfim. E a garganta aguentou, não teve que... A pedrinha seca, não... Não, pedrinha de sal na garganta, não, mas depois do jogo... E eu vou dizer uma coisa para você, você tinha razão mesmo, viu? A torcida do Corinthians quer eu no estádio, viu? Quer. Então falei pra você, pô. Foi muito legal a receptividade que eu tive lá. Mas, enfim, o que eu quero falar é o seguinte, tem muita coisa errada no Corinthians, viu? Muita coisa errada no Corinthians. Hoje um passarinho me contou coisas do Arco da Velha. Coisas do Arco da Velha. Nós vamos ter Corinthians lá pra frente, Michele, ou não? Vamos, tem um boletim mais pra frente. Então eu vou fazer uma expectativa aqui. Tá. Coisas do Arco da Velha sobre Jonatas. Coisas do Arco da Velha sobre Cássio. Cássio também? O quê? Sobre a influência de certos empresários lá no ambiente do Corinthians, na véspera do jogo. Vai precisar de uns 3 programas só para falar desses empresários. Então, tem certas coisas, sabe, que a gente fica sabendo no bastidor, e eu não vou segurar minha língua, não, eu vou falar. Eu vou falar porque eu acho que a torcida do Corinthians precisa começar a encaixar o quebra-cabeça desse desastre que foi a Copa do Brasil. O desastre que foi a Copa do Brasil. Que também não teve trabalho nos bastidores, viu? O Corinthians não fez o que o Palmeiras fez. Que pegou, foi até a Conmebol, conversou o que vai acontecer, isso aí ninguém fez. Viu? E o árbitro de vídeo foi contra o Corinthians por causa do seu André Sanches. Vamos fazer uma expectativa, segura aí que eu conto já já. Muito bem, tema quente e queremos saber a sua opinião na nossa enquete do dia. O Pedrinho está sendo injustiçado, marginalizado lá no Corinthians? Qual que era a outra palavra que a gente ia falar? Mal aproveitado. Mal aproveitado. Entre no site gazetesportiva.com, vote. E você também pode participar do programa através da nossa hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais, pondo o que você acha sobre esse tema ou elogiando aqui a camiseta dos meninos, minha roupa também. Garrafa. Não sei se é coincidência, mas o Pedrinho tem produzido mais quando ele sai do banco e entra no time. Ele teve algumas oportunidades e como titular não rendeu tanto. Mas pelo baixo nível, pela baixa qualidade do elenco corintiano, eu entendo que estão prejudicando o menino. O menino merece mais oportunidades. O golaço que ele fez. Então, mas as 2 vezes ele entrou, saiu da reserva e fez golaço. Quando ele começa, não vai tão bem. Mas pelo nível do Corinthians, acho que está sendo prejudicado, sim. E aí, Chicão? Prejudicadíssimo, perseguido, humilhado. Eu não tenho nada com esse empresário dele. Eu acho que o empresário fez um desabafo e fez muito bem de falar o que falou. Fez muito bem. Está aparecendo mais que o Pedrinho? Tá. Mas é que o Pedrinho é tímido, então ele fala pelo Pedrinho. O Pedrinho não é aquele cara solto, sabe, que é aquele gingo, ele não tem essa malícia, o negócio dele é jogar bola. E não deixam ele jogar bola no Corinthians. Esse papo de dizer que o cara eu não tenho físico, aguenta correr 30, 40 minutos, que é isso? Que é isso? O cara entrou, fez o gol mais bonito do ano, devia ganhar o prêmio Puskás, que esse imbecil desse árbitro e o VAR anularam. Foi o gol mais bonito do ano. Era o gol do título do Corinthians, da virada do Corinthians. E o Corinthians ia fazer mais gols no Cruzeiro. Então, foi uma coisa assim impressionante. E o que estão fazendo com o Pedrinho é sacanagem no Corinthians. É sacanagem. Se não querem, então vendam. Tomara mesmo que chegue uma proposta. Porque ele merece coisa melhor. Porque do jeito que ele está sendo tratado, ele está sendo escorraçado no Corinthians. E falando em participação do público, vamos direto para a nossa câmera aberta aqui na frente da redação do prédio da Fundação Casper Líbero. Boa noite, Adriano Dolfi. Você, Michele, a todos que estão acompanhando aí essa edição do Gazeta Esportiva, mesmo com vento, chuva, frio, a gente tem alguns heróicos telespectadores que vieram acompanhar aqui o programa ao vivo, no número 900 da Avenida Paulista. E olha, Michele, um deles é um verdadeiro herói. O Hermes chegou aqui que horas, Hermes? 8 horas da manhã. 8 da manhã? 8 horas da manhã. Você ficou esperando todo esse tempo só para acompanhar o Gazeta Esportiva? Todo esse tempo, porque eu sou um atleta, eu gosto muito, eu sou apaixonado por futebol. Joguei no São Paulo Futebol Clube. Ô Hermes, agora virando a página para o Corinthians, você acha que o Pedrinho é um injustiçado no clube? Eu acho que o Pedrinho é um moleque, como esportista, eu acho que o Pedrinho não é um moleque injustiçado, porque ele merece, ele tem que ir embora, ele tem que ser valorizado. Vamos ouvir aqui agora um corintiano. Qual é o teu nome? Agostinho. Agostinho, você acha que o Pedrinho está sendo injustiçado no Corinthians? Para mim está sendo injustiçado. Por quê?
Ah, ele joga muito melhor do que muitos que estão lá jogando. Ele é titular, pra mim, né? E você acha que ele deveria ser vendido? Se ele sair, você vai ficar chateado? Ah, lógico que eu vou ficar. Vai perder um grande craque. Um moleque da base, entendeu? Pra mim... Entendeu? Eu posso mandar um abraço aí pra a turma da Idivarde. Ó, eu tô aqui. Tudo de bom pra vocês. E vai, Corinthians! Legal, agora a gente vai ouvir um São Paulino aqui. Qual que é o teu nome? Leandro. Leandro, você quer mais é que o Corinthians caia, né? Eu quero que o Corinthians caia. Nós tem que ser campeão. Mas agora responde sobre o Pedrinho. Você acha que ele está sendo injustiçado? Eu acho que ele está sendo injustiçado, sim. Ele é um grande jogador e merece ser titular no time do Corinthians. Apesar de ser São Paulino, mas eu acho que ele merece ser titular. Legal, a gente está com mais 3 pessoas aqui, a gente está com um tempo curtíssimo do programa. Ó, todo mundo aqui vai ganhar o kit da Rádio Gazeta AM, que contém aí um DVD, adesivos, todo mundo vai ser premiado aqui. Obrigado por vocês terem vindo. E eu queria dizer, em relação à votação do troféu Mesa Redonda, o Totem está aqui, mas como está chovendo muito, ventando, na próxima sexta-feira e na outra sexta-feira ainda, 2 sextas-feiras, quem vier acompanhar o programa ao vivo vai votar nos melhores. Só 2 votações para o troféu Mesa Redonda e aí sim a votação termina. Lembrando que toda sexta-feira, câmera aberta aqui na Avenida Paulista, Michele. Boa, Adriano Dolfi. Sabe quem eu vou escolher para subir aqui e conhecer o Chico Lang, o Osmar Garrafa e eu? Quem? O Leandro. Pede pro Leandro subir aí e conhecer a gente Leandrão. Pessoalmente. Valeu, galera. Beijo para vocês. Todo mundo com kit da Gazeta FM, CD e adesivo, certo? Bom, você viu aí que a votação para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro segue aberta. E você que está acompanhando o nosso programa pode ajudar a selecionar, ó a musiquinha, ó, musiquinha do troféu, a selecionar os 11 melhores dessa edição. Para isso é só acessar troféumesaredonda.com.br, dar a sua participação, sempre lembrando aí de agradecer a nossa querida LuxColor, a tinta da pintura inteligente, que está com a gente na 15ª edição do Troféu Mesa Redonda. Um beijão para todo mundo da LuxColor. Nessa quinta aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Palmeiras e Vitória em Salvador. A garotada do Verdão fez uma grande exibição, goleou o rival em pleno Barradão, mas uma confusão no fim do tempo regulamentar manchou a partida. A garotada do Alviverde não tomou conhecimento do rival baiano e antes do intervalo já estava com 2-0 de vantagem. Graças aos gols de Luan Cândido e... Papagaio na rede, eu dizia. Segundo tempo, os lados mudaram, mas ele reapareceu. Bom de gogó e com faro de gol. 11º gol de Papagaio na competição. O Vitória resolveu botar um pouco de pimenta no jogo após Heron ser derrubado na área por Gabriel Furtado, que já tinha amarelo e foi expulso. Kaique bateu o pênalti e descontou. Mesmo com um homem a menos, o Palmeiras administrou a vantagem e Aníbal ainda encontrou tempo para assinar essa pintura aí. Na comemoração do gol, Wesley provocou os torcedores rubro-negros ao colocar as mãos na orelha. Os jogadores do Vitória não gostaram e foram para cima tirar satisfações. A arbitragem não aliviou para o Wesley, que foi expulso. O clima ficou ainda mais quente depois que membros da torcida do Vitória invadiram o campo para tentar agredir os jogadores palmeirenses. A polícia militar precisou agir e até mesmo o árbitro resolveu dar uma forcinha extra para conter os invasores. O jogo foi encerrado com um placar de 4-1 para o Palmeiras. E o duelo de volta da final acontecerá na próxima quinta-feira, no Allianz Parque. Ô Chico, para o jogo da volta, acho que é fatura liquidada. Fica desse VT o seguinte: Palmeiras está bem no time principal e muito bem na base. O time tá voando, esse Papagaio é bom jogador, Papagaio. E agora, bom mesmo é o juizão lá. E Mané, Zé Mané, como você gosta lá, é o torcedor, invadiu o campo. Ele foi pego pelo juiz, não pela polícia. Se puder voltar, o juiz pegou e deu uma sova nele. O juiz aí, vou te contar, é maior que aquele... Maior que segurança, meu, com o policial. 4x4, pô. O Daronco. O Fortão Daronco. Não, mas esse é juiz. Ah, é juiz? Pô, o juiz é um monstro. Dá uma olhada, olha lá. Agora ele não tem conversa, mete cartão. Olha lá o torcedor, olha lá. Fica roncando, ó, e ele lá. E ele lá.
Agora sai atrás do torcedor. Ó, o juiz segurando. O cara veio, olha. Tomou do goleiro, o juiz falou, é comigo agora. Vem cá, rapaz. Vem aqui, pera. Não vai não. E ele sentiu que ele ia dar. Olha aí, só. Neguinho, fica aqui, bicho. Pá. Aí que tá. Esse juiz é um juiz raiz. Pulso firme. Pulso firme. Não é esse negócio de Nutella que vai lá e dizer, o VAR, deixa eu consultar o VAR. Será que eu posso ir no banheiro, VAR? Vê se ele consultou o VAR. Consultou nada. Ele foi de meteu porrada no cara, aí tá certo. Não tem que invadir o campo mesmo. Árbitro raiz, tá certo. Árbitro raiz. Me lembrou do Cido Vanderlei Bosquila, me lembrou os grandes árbitros da minha época. Um grande abraço pro nosso Unha de Cavalo também, que tá falando com a gente aqui, né? Godoy, aquele grande Godoy. Desse nível aí. Desse nível também, tá certo. Godoy. Se você ainda não ouviu falar em esportes, prepare-se. Esse é o segmento que mais cresce nesse início do século XXI. Você ainda não sabe muito bem do que se trata? Não se preocupe. O Guilherme Camarda vai explicar direitinho para você. Os esportes ou esportes eletrônicos são modalidades de competição profissional de games, que vem crescendo cada ano mais, com os mais diversos jogos. Counter-Strike, aquele joguinho de tiro bem conhecido, StarCraft, FIFA, PES e o mais praticado deles, o League of Legends. Eu acho que o LoL realmente revolucionou por conta do formato, por conta de como a Riot investiu em campeonato, em audiência no público, e o jogo é de graça, então assim, o acesso ao jogo é muito fácil, a transmissão é absurda, então acho que isso meio que cativou as pessoas. Acho que o LoL é o grande revolucionário, sim, dos esportes. Uma vez o meu primo me apresentou o LoL, e aí eu não gostei muito no começo, mas depois eu via campeonatos, assistia, tinha muita competição aqui no Brasil até. Então acabei gostando do jogo, fui jogando, fazia faculdade na época ainda, só que como eu estava num ranking alto lá no jogo, começaram a me chamar para alguns times, e aí eu acabei fazendo teste no time e passei, e hoje estou aqui. LoL para os mais íntimos, só ele quintuplicou a audiência dos esportes no Brasil nos últimos 5 anos. Tornando nosso país a maior potência da América Latina e terceira do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e China. Uma das maiores equipes de LoL no Brasil, Vivo Cage tem a própria sede para treinar e um técnico traçando estratégias para a equipe se dar bem nos campeonatos que vai disputar. A gente identifica os erros que eles não conseguem identificar, a gente discute situações que talvez eles não concordem entre si, a gente tenta chegar numa solução. Tudo isso para a gente conseguir, no final do dia, extrair alguma coisa daquele treinamento, conseguir evoluir de alguma forma. Além disso, a gente também tenta implantar um pouco de disciplina aqui na casa, tentar fazer a nossa rotina ser um pouquinho mais regrada para as coisas fluírem de uma maneira um pouquinho mais lisa. O jogo é um jogo de equipe, né? Então você tem que ter uma sinergia muito grande e muito importante entre os integrantes do grupo. Então a gente tem essa preocupação não só no plano individual, mas também no contexto coletivo. Quando você faz parte de um time grande, como é a Vivo Cage no momento, você tem muita responsabilidade, muita carga nos seus ombros. Então é por isso, inclusive, que a gente trabalha muito forte aqui dentro para tentar sempre manter os fãs felizes e satisfeitos com a nossa performance. Muito legal, seja muito bem-vindo, Guilherme Camarda. Bacana sua reportagem aí sobre os esportes. Legal, né? O que você achou? É verdade que tem janela de transferências de jogadores? Eles têm janela de transferência que nem jogador de futebol. E tem jogadores que para você contratá-lo, tipo, é 1 milhão. É pesado. E tem bastante briga, assim, eles são unidos, os times brasileiros, tudo. Só que na janela de transferência vem especulação, aí eles dão nota. Essa casa que a gente nem pode falar onde é. Se a torcida descobre onde é, faz fila lá para tirar foto com eles. É um negócio impressionante. Extremamente profissional, né? Muito profissional Tanto mesmo. que o Kozak, né, o psicólogo esportivo, agora vai trabalhar com eles, vai ajudar essa equipe a ter um desempenho melhor ainda. Porque eles convivem mais entre eles do que com a família, até. Então é um negócio meio que
psicológico pode abalar, né? Quantas horas por dia de treino? Meu, é de 12 a 18 horas, Jogando 20 horas. videogame, gente. Sem parar lá no computador, lá é complicado. Legal. Com técnico, tudo, muito bacana. Muito bom. Gui, você está aqui, já falou um pouquinho do LOL, da sua reportagem, mas você vai falar mais um pouquinho aí sobre os stories dessa semana, não é isso, Gui? Isso. Boa noite para vocês, meninos. Boa noite você de casa. Obrigado pelo menino. Obrigado pelos meninos. Sexta-feira é dia de stories. E o Corinthians do Chico Lang perdeu o título, né? E o Marcão e o Thiago Neves não perdoaram. Boa. Não é Natal, mas a noite é feliz demais, hein? Abraço! Ô, galinhada! Para de chorar, pô! Pô, para de chorar pra gente comemorar! Ei, pelo amor de Deus, para de chorar, gente! Para de chorar, galinhada! Vamos, gente, deixa a gente comemorar! Aí o Thiago Neves zoou pra caramba. Tá aí, galinhada, não sei o que, mas deu uma regada, hein? Deu? Pediu desculpas. Primeiro, eu vim pra falar para a torcida corintiana que os vídeos e as postagens não teve nada a ver com vocês, não foram para vocês as provocações. Podem ficar tranquilo quanto a isso, porque respeito demais vocês. E para a torcida do Atlético, peço desculpas porque posso ter exagerado um pouco, mas durante a comemoração recebi várias mensagens que não foram legais, várias mensagens me provocando. Eu acho que com o calor acabei exagerando aí nas postagens e nos vídeos. Então ele estava se referindo à torcida do Atlético. Diz ele que era do Atlético, mas tanto faz ali, né? Mas não foi depois do jogo? Eu acho que era do Corinthians, mas enfim, se ele disse, tá aí. Olha, mas sendo do Corinthians ou do Atlético, porque, tipo, não é igual porco. Pro palmeirense, o palmeirense já assumiu. O palmeirense incorporou. Gosta, incorporou. Né? O Agora a galinhada é pejorativo pro Corinthians. O atleticano não. Outra coisa pro São Paulino que também não vai gostar, certo? Então acho que pegou mal. Olha a brincadeira. Pegou mal de qualquer jeito, pegou mal. mas... Ou você assume que você fez, gente, ou depois também fica pedindo desculpa. Falou aí. Não falou nada demais. O seguinte, o fato dele ter pedido desculpa foi legal. Mas isso é um tipo de brincadeira imbecil, né? Não precisava. O problema é se um dia vier jogar no Corinthians ou no Atlético Mineiro. Aí vamos relembrar isso aí. Eles podem voltar a jogar até no Corinthians. Mas não tá falando do Corinthians, Chico. Garanto a você, eles estão falando do Atlético. Ou vai jogar no Atlético. A brincadeira do... ou vai jogar no Atlético, quer dizer, é uma brincadeira imbecil. Se queimou. O cara se queima numa dessas. O que tem que seguir? Qual que é o outro? Agora é o Rogério Ceni, eterno mito do gol tricolor. Ele tá se arriscando agora a cantar até o hino da torcida lá. Na verdade não é hino do Fortaleza, tá? É grito da torcida do Fortaleza, vamos ver. Ele e o Fagner. Centenário do Fortaleza, né? Ele e o Fagner, não lateral direito, hein? Viemos pra te apoiar, Fortaleza, meu amor. Eu respiro suas cores, é melhor, azul branco. Que participação do Fagner, hein? Pô, o Fagner teve... Ele que é o profissional, né? Que bela participação. Eu não quero meter o meu bedelho aí no seu quadro, mas dá licença, né? Pra quem disse, um dia que assumiu o São Paulo, que jamais dirigiria um time no Brasil a não ser o São Paulo, não. E só cantava o hino do São Paulo... Ele disse do São Paulo, Ceni, paulista. Vou te contar uma coisa, o que você fala não se escreve, né? Cantando aí hino de torcida do Fortaleza... É brincadeira. Hein? Agora vamos falar do Marcelo Huertas. Lembra ele? Joga basquete e tal. Jogando na Espanha agora. Ele fez um negócio que estão falando que é montagem. Eu acho que não é montagem, porque ele já fez outras vezes. Se liga nisso. Let's go, let's go, let's go. Tem montagem. Aquele do Ricardo Oliveira era fake, lembra? Mas quem foi que filmou? Que azar do cara, hein? Porque na verdade ficou meio assim, mas parece que ele já fez isso outras vezes. Mas difícil, aí. não, muito difícil, cara. O cara ficou na frente da cesta, até eu. Não, até você. Quero ver. Então tá desafiado, hein? Peraí, até eu faço isso aí. Quero só ver isso aí. Aí eu dou pra alguém editar lá embaixo que... Agora rapidinho, mostrar um negócio do Amador só. Olha esse goleiro Amador, ele foi pegar um pênalti. Não, só vendo. Olha isso.
hein? Essa bola aí não é muito boa também. Bola não sei não. Ô Gui, deixa eu falar, acabou agora não? Acabou, agora acabou. Deixa eu perguntar, e aí o Bruno Marquezine e o Neymar, você achou viu? que ele fez Inclusive, bem? eu quero chamar a Bruna Marquezine pro churrasco segunda-feira lá no Nacional WS, se quiser comparecer. Foi o que sobrou pro nosso time, fomos eliminados. Ai, tem a Gazeta FM, a entrevista da rádio. Sim, claro, a Neidezinha entrevistou um cara que não é muito conhecido, viu? Quem? É o Wesley Safadão. Só isso, Ele né? falou um pouco dos ídolos dele no esporte, no futebol. Vamos ver. Olá, pessoal da Gazeta Esportiva. Eu sou Neide Oliveira, aqui da Gazeta FM. A gente está batendo um papo com o Wesley Safadão, que vamos falar um pouquinho sobre futebol. Pra que time você torce? Flamengo. E o melhor jogador que já passou pelo seu time? Ah, sem dúvida nenhuma, o Zico, né? Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar assim, mas eu sempre vi muitos vídeos e vejo até hoje de tudo que ele fez. E tem um ídolo no esporte, além do Zico, que você já mencionou? O Romário, eu gosto muito, o Ronaldo e o Ronaldinho. São três, assim, que eu sou muito fã. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Para beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Ah, tem vários, né? Atualmente o Neymar também tá jogando muito. No futsal, o Falcão. Eu gosto muito de futebol e o Falcão é um fenômeno. Agora eu sei que você joga futebol, gosta de jogar, tá sempre numa gosto. partida. Você joga bem, já gosta mesmo do esporte? Eu gosto, às vezes dá certo, né? A gente participa de alguns jogos aí que acabei fazendo alguns gols. Você faz gols, que eu já sei que você repercutiu bastante, né? Dá certo. Muito legal. Muito e a legal. música dessa sexta? É, o Wesley Safadão, é Oba. claro. Hoje é loucura. É camarote aqui, ó. Depois Vila Caldo, com garrafa. Você vai hoje, Garrafa? Opa, tô lá. Então já. Gui, brigadão, valeu, Obrigado, adorei Gui. o story de hoje. Valeu, tchau, gente. Boa sexta-feira, o Leandro já tá aqui, nosso telespectador curtindo Gazeta Esportiva. Voltamos falando de Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada da competição começa neste sábado com América e Grêmio, às 4 da tarde no Estádio Independência, mesmo horário de Botafogo e Bahia no Engenhão. Mais tarde, às 7, tem São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi e Sport contra o Vasco na Ilha do Retiro. No domingo, 4 da tarde, temos Vitória e Corinthians no Barradão, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã e o Palmeiras encarando o Ceará no Pacaembu. Às 7, temos Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão, mesmo horário de Paraná e Flamengo no Dorival Brito. E fechando a rodada, na segunda, às 8 da noite, o Inter recebe o Santos no Beira-Rio. E no São Paulo, já são 41 dias sem nenhuma vitória, que transformou a palavra reação num verdadeiro mantra entre dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcedores do tricolor. A chance de reagir vai ser amanhã contra o Atlético Paranaense no Morumbi, mas não vai ser fácil não. O Furacão tem a terceira melhor campanha nesse segundo turno, atrás apenas de Palmeiras e Santos. Oi, Michele, aqui no CCT da Barra Funda, adivinha? Portões fechados para a imprensa durante todo o treinamento do São Paulo, que neste sábado, 7 da noite no Morumbi, recebe o Atlético Paranaense, tricolor precisando reagir urgentemente no Campeonato Brasileiro. Não vence há 5 rodadas e nos últimos 8 jogos conseguiu apenas um resultado positivo. Já está a 7 pontos do líder Palmeiras e hoje ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação. Apesar dos resultados não estarem vindo, será que o clima piorou por aqui? Como é que será que está o ambiente do clube? E o título, ainda dá para sonhar? São perguntas que fizemos ontem ao zagueiro Bruno Alves, que atendeu a nossa equipe de reportagem com exclusividade. A gente se cobra, né? Porque é lógico que com o ambiente com vitória fica mais fácil, você tá mais descontraído, tudo, a derrota traz um pouco mais de tensão. Só que a gente vem se cobrando bastante, se fechando o mais rápido possível para buscar voltar aos caminhos da vitória. O objetivo ainda é título ou hoje a realidade é mais brigar por uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem? Eu acho que independente, né? A gente matematicamente tem chance ainda, só que a gente precisa voltar a vencer o mais rápido possível, até para se não distanciar e chegar nas últimas rodadas ali com chances reais. Então a gente está apostando muito nesse jogo do Atlético Paranaense, voltar a vencer para voltar a dar uma respirada boa no campeonato. O time para enfrentar o Atlético Paranaense ainda é um mistério. Certeza mesmo é que o técnico Diego Aguirre não vai contar com Everton machucado, além dos suspensos Bruno Pérez e Anderson Martins. Rodrigo Caio e Arboleda podem aparecer na equipe titular, assim como outras novidades, já que Aguirre tem testado inúmeras variações para que o São Paulo apresente algo diferente em relação aos últimos jogos. Justilei no banco, Nenê sacado da equipe titular
Tudo isso pode acontecer, mas saberemos mesmo apenas minutos antes do duelo contra o Atlético Paranaense, repito, 7 da noite, sabadão, no Morumbi. Do CCT da Barra Funda, fechado, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. É momento do São Paulo dar uma resposta. Perdeu a liderança, mas tem que pensar em Libertadores, e há quem diga lá no Morumbi que se não se classificar para a Libertadores, a Aguirre não renova o contrato, que eu acho um equívoco, mas é o que estão dizendo por lá. É verdade, Garrafa, você tem razão. E acho que é uma decisão precisa, porque afinal de contas teve um ano inteiro para mostrar serviço, né? E não classificou para a Libertadores, não interessa. Verdade. Bom, e enquanto o São Paulo busca reação no Campeonato Brasileiro, no Palmeiras o foco é manter o embalo. Domingo no Pacaembu, Verdão encara o Ceará, time que abre a zona de rebaixamento. Mas os jogadores não acreditam em vida fácil. Felipe Melo apareceu assim, de barba nova, toda estilizada. O volante deve retornar ao time contra o Ceará neste domingo no Pacaembu, assim como o lateral Vitor Luiz. Thiago Santos e Gustavo Gomes, suspensos, não jogam. E o que será que o professor Felipão e toda a sua comissão estão tramando? Time misto? Conversa foi o que não faltou hoje antes do treino. Como de costume, o treinador liberou imagens apenas durante os 15 primeiros minutos da atividade. Depois disso, tchau imprensa! O líder do Campeonato Brasileiro é também semifinalista da Copa Libertadores da América. E apesar de toda a expectativa em torno do duelo da quarta-feira da semana que vem contra o Boca Juniors na Bombonera, o foco do momento por aqui ainda é o Campeonato Brasileiro. Sinceramente, a gente só está pensando no Ceará, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Arrisco dizer que pode ser um jogo mais difícil que foi contra o São Paulo que contra o Grêmio, né? A equipe deles vem crescendo na competição, vem lutando para sair da zona de rebaixamento, melhorou muito com o Lisca. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que entrar bem concentrado, bem focado para a gente poder conquistar a nossa vitória. Foco para se manter na ponta da tabela. Já são 14 jogos sem saber o que é derrota no Brasileirão e 3 pontos de vantagem para o vice-líder internacional. Contra o Ceará, mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Casa cheia para ver provavelmente a chamada equipe alternativa do Verdão em ação. E como diz o ditado, em time que está ganhando, não se mexe. Fosse qualquer outra equipe, a preocupação estaria no jogo da quarta-feira contra o Boca pela Libertadores. Mas em se tratando de Palmeiras, Palmeiras vai forte contra o Ceará. Esse tal time alternativo é muito bom. Palmeiras é favorito contra o time do Lisca. Dos 4 grandes clubes de São Paulo, o Santos, pelo menos teoricamente, tem o jogo mais difícil nessa rodada. Na segunda, encara o vice-líder internacional lá no Beira-Rio. E o Vinícius Rodrigues tem o noticiário do Peixe direto do CT Pelé. Olá, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Final de tarde, início de noite gelado aqui em Santos. Uma leve chuva para o Peixe, que fez a penúltima atividade antes da viagem a Porto Alegre, onde enfrenta segunda-feira o Internacional, 8 horas da noite. O time do Cuca, que terá retornos importantes. O atacante Rodrigo estava com a seleção sub-20 e volta à equipe, assim como o Brian Ruiz, que estava com o time nacional da Costa Rica, e o Alisson voltando de suspensão. O jogo, que será entre o vice-líder do torneio, o time gaúcho, e o Peixe, que ainda busca uma vaga na Libertadores do ano que vem. É um jogo decisivo para as pretensões do Internacional, que é o título, está a 3 pontos do Palmeiras. Para nós, que estamos numa franca recuperação e buscamos uma vaga Libertadores, esse é o nosso título. Então, tem tudo para ser um grande jogo, né? Quem ganha com isso são vocês da imprensa, o torcedor, que tem tudo para ver um grande jogo. Um dos assuntos do dia aqui na Baixada é um possível interesse do Cruzeiro, o time mineiro, campeão da Copa do Brasil, no atacante Gabigol. E o técnico Cuca, na coletiva, quando perguntado sobre o assunto, comentou o que acha mais interessante para um possível futuro do atacante artilheiro do Brasileirão. Eu vejo assim, o Gabriel saiu para fora nível seleção brasileira. Ele voltou para o Santos para mostrar que ele podia ir para fora de novo. Na verdade é isso. Ele voltou para o Santos para mostrar, não, eu sou bom para jogar lá fora. Agora ele tem que ter a cabeça, se ele não ficar aqui, de se preparar diferente do que ele foi a primeira vez para fora, para vingar, por uma questão própria dele. Se ele não ficar aqui, ele tem que sair para que ele possa jogar, se ele tiver outras propostas. Se ele não tiver e tiver que ir para outro clube, ele tem que entender, mas
Eu acho que na cabeça dele está voltado isso aí que eu falei. Vale lembrar que o Gabriel é o atual artilheiro do Brasileirão, com 14 gols marcados. Ele também que foi o artilheiro da Copa do Brasil, com 4 tentos. O Peixe terá força total para a partida de segunda-feira. E no Gazeta Esportiva da segunda, traremos mais detalhes e mais informações com o provável time do técnico Cuca. Com as informações do Peixe aqui da Baixada, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. A gente volta a falar do Corinthians. De acordo com a reportagem do Tomás Rosolino, do site gazetesportiva.com, o planejamento para o ano que vem no Timão começa com a chegada de um centroavante. O nome mais especulado é o do Diego Tardelli, atualmente no Shandong Luneng, da China. O problema é que o atacante foi procurado por outros clubes brasileiros e precisaria ter uma redução salarial para poder se adequar aí à folha de pagamentos do Coringão. Hoje no CT Joaquim Grava, quem falou com a imprensa foi o goleiro Cássio, que já avisou, é hora de levantar a cabeça. Cássio é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians. Foi campeão mundial, da Libertadores, da Recopa, ganhou 2 vezes o Brasileiro e 3 o Paulista. Faltava a ele o título da Copa do Brasil. O sonho da conquista, no entanto, acabou na derrota de quarta-feira para o Cruzeiro. Sobrou o pesadelo do Campeonato Brasileiro, competição em que o Corinthians vai de mal a pior. Situação que Cássio não está acostumado a viver. Eu nunca passei por isso, né? Graças a Deus. A gente sempre brigou lá em cima, sempre brigou por títulos, Libertadores. E essa situação mesmo eu nunca passei, mas lógico que é uma pressão. O número de derrotas ao longo de 2018 é de 23, mesma quantidade de 2007, temporada em que o Timão foi rebaixado. Os 30% de aproveitamento no segundo turno é o pior rendimento do clube em um turno desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos. Essa é a minha 7ª temporada do Corinthians, eu nunca passei por uma situação dessa de estar nesse ponto da tabela, estar nessa situação, já acho que a gente está em 13º, se não me engano, na tabela. A situação está tão ruim, mas não tanto quanto o Cássio disse. O Corinthians não é o 13º, é o 11º, mas precisa se cuidar. São apenas 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E domingo terá pela frente o Vitória, um adversário direto na tentativa de sobreviver e se manter na primeira divisão. A receita para salvar o Corinthians é trabalhar. Faça chuva ou faça sol, o time precisa evoluir para não correr risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas para isso é preciso também que o grupo tenha paz. Por isso, Cássio aproveitou a entrevista coletiva para criticar o empresário de Pedrinho, que após a derrota na final da Copa do Brasil, fez um desabafo nas redes sociais, indicando o fim do ciclo do jovem jogador no clube. Primeiro que as coisas se resolvem aqui, né? Eu acho que não se resolvem falando fora. Eu acho que esse tipo de situação, acho que... eu vejo também muitos empresários e de muitos jogadores aí sendo negativo para o jogador. Nesse momento, o Pedrinho tem que focar em trabalhar, em se dedicar dentro de campo, e o empresário dele em assessorar ele isso. Amanhã depois, se chegar uma proposta, ele embora, se ele não estiver feliz, eu acho que é uma parte. Eu acho que a gente tem um presidente aí que nunca se segurou e já falou várias vezes que quem não estiver contente, eu acho que tem que seguir, mas não tenho o que falar do Pedrinho. É um menino que trabalha, um menino bom, cabeça boa, acho que tem um grande futuro. Não vi em nenhum momento o Pedrinho se manifestar, né? Foi uma situação que foi o empresário dele que falou. Então é difícil também botar até o menino no meio da confusão se foi o empresário dele que falou. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se o empresário dele fosse o Carlos Leite, que aliás é empresário do Cássio, o Cássio estaria falando mal do empresário? Duvido. Mandaram o Cássio para a coletiva exatamente para dar uma indireta no empresário. Agora, o empresário o tal do Carlos Leite é o mesmo que trouxe o Jonathan. O Jonathan, meus filhos, ele veio no lugar, sabe de quem? Do Maurício, por ingerência do Carlos Leite. O Maurício era aquele que jogou no Atlético Paranaense, fazia gol pra caramba e está jogando muito melhor do que o Jonathan. Mas ele veio ganhando R$1 milhão por mês, cara. Quem que vai pagar R$1 milhão por mês? O Corinthians não quis o Guerreiro de volta, mas aceitou vir o Jonathan, que não fez absolutamente nada pelo Corinthians. Nada. E foi escalado, sim, na marra. E chamaram o Jair e falaram assim, põe o Jonathan. Isso não acontecia nos tempos do Carille.
Eu criticava aqui o Roberto Andrade, mas o Roberto Andrade blindava o Carille. Não deixava o empresário escalar time. Agora, com o André Santos, o empresário escalou sim. Escalou, botaram o Jonathan. E a fonte que me passou isso é seguríssima. Seguríssima. E está errado desse jeito. Ali não pode mais ter isso. Então, por isso que o Jair não tem o vestiário. Porque quem não escala é ele. Aliás, ele não escala o time, quem escala são os empresários, é a diretoria. Então não pode ser isso mais, não pode. Tite deu certo, por quê? Porque era ele que escalava o time. Mano Menezes deu certo, por quê? Porque era empresário, aliás, até hoje, do Carlos Leite, empresário do Mano, né? Mas enfim, também deu certo, talvez até por isso. E o Carille era blindado pelo Roberto Andrade, ninguém chegava não, e escalava quem merecia jogar. Por isso que o Pedrinho não está jogando. Porque não é do Carlos Leite. Se fosse, estava na seleção brasileira. Gente do céu, ó, eu não aguento mais ver tanta sacanagem em torno do meu Corinthians. Outro dia, no Mesa Redonda, eu falei, eu quero de volta o meu Corinthians. E eu tentei, na quarta-feira, ver o meu Corinthians de volta. Eu cheguei lá, era o Corinthians escalado por empresário, escalado pela diretoria. Ô, meu, o que é isso? Estamos voltando para o tempo lá do Vadielu, do Vicente Mateus, que quem escalava não era o técnico. Então, pera um pouco, né, gente? Vamos botar a cabeça no lugar, deixar qualquer que seja o treinador trabalhar à vontade e parar com esse negócio de pagar $1 milhão pro Jonathan. É brincadeira, bicho. Você acha que ele está recebendo $1 milhão? Ele não está recebendo $1 milhão. Tem picadinho aí no meio, sabe? Ele deve estar pegando os 500, 400 e o resto é rachado. É brincadeira, gente. Ó, eu falo e provo. Bom, vamos ver os comentários aí de vocês nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Põe na tela, chileno. Marcos Vinícius, sou botafoguense, acompanho futebol em geral e acho que o Pedrinho está sim sendo injustiçado, tem que sair mesmo. O que mais? César Canto, um craque a ser lapidado com muita calma agora. Isso serve para mais gente, hein? Walter, boa noite, tenho 57 anos, desde sempre os empresários fazem o que querem e os clubes são coniventes. Não vai mudar tão cedo. Abraço, Chico Garrafa, beijo, Michele. Beijo, Walter. E o Leandro, quem será que leva melhor técnico do troféu Mesa Redonda? Para quem é seu voto, Garrafa? Melhor técnico do troféu Mesa Redonda? Melhor técnico, Felipão. E aí, Chico? Se ele ganhar o campeonato, é o Felipão. Agora, se ganhar o Grêmio ou qualquer outro, tem que receber o troféu quem ganhar. O Dorival Júnior que pegou o Flamengo. Se ele conseguir ser campeão com o Flamengo, aí ele merecidíssimo troféu para ele. Restando aí 9 rodadas, alguma coisa pode mudar. Mas no momento, seguindo essa linha, Felipão, para mim. No começo do programa, a gente perguntou se o Pedrinho estava sendo injustiçado. O que o pessoal disse? Disse que sim, 53% dos votos. Muito bem, olha, domingo... Meu povo, Mesa Redonda, ao vivo aqui às 9 da noite. A gente fica por aqui encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando o grande poeta Vinícius de Moraes. Sim, hein? Estaria completando hoje 105 anos. Beijo pra vocês. Tchau. Até domingo no Mesa. Tchau. Tchau, até domingo. Que sem ela não pode ser.